Olá, bem-vindos à nossa aula item 7: acumulação, manutenção e consumo de capital. Acumulação, manutenção e consumo de capital, as definições, né? Do capítulo 18, a ação na passagem do tempo. E, como estamos fazendo, vamos compartilhar o PDF, fazer a leitura a partir da nossa tela, junto com vocês. Vamos lá. Os bens de capital são produtos intermediários que, no curso ulterior das atividades de produção, ou seja, ulterior é depois das atividades de produção, são transformados em bens de consumo. Todos os bens de capital, inclusive os que não são considerados perecíveis, são consumidos, seja pelo desgaste de sua utilidade ao ser empregado no processo de produção, seja antes disso, ao perder sua utilidade em consequência de mudança nas condições do mercado. Bom, o que ele está querendo dizer aqui? Que até uma máquina um dia vira um bem de consumo. Esse bem de capital vira sucata, e, portanto, vira bem de consumo. É isso que ele acabou de dizer aqui para nós. Mises. Não é possível manter intacta certa quantidade de bens de capital. Eles são transitórios. Então, eu vou grifar até aqui. Opa, começamos de novo com esse negócio. Eu vou grifar até aqui, né? E aqui eu vou efetivamente, né? Vou simplesmente, peraí, deixa eu. Agora, aqui eu vou simplesmente deixar de rosa, porque é uma definição muito importante. Os bens de capital são transitórios. A noção de estabilidade de riqueza, a noção de estabilidade de riqueza é consequência de um planejamento com esse objetivo. Refere-se ao conceito de capital, tal como a contabilidade o considera, e não aos bens de capital em si. Então, eu preciso grifar isso porque é muito importante. Um conceito, se os bens de capital são transitórios, a noção da estabilidade da riqueza é consequência de um planejamento com esse objetivo, refere-se ao conceito de capital, tal como a contabilidade, não nós, economistas. A contabilidade o considera, e não aos bens de capital em si. A ideia de capital não tem nenhuma contrapartida no universo físico das coisas tangíveis. E a gente é levado a crer que o capital é o grande problema. O capital só existe na nossa cabeça, é uma abstração. Só existe na mente das pessoas que fazem os planos. É um elemento do cálculo econômico. A contabilidade de capital serve apenas a um propósito. Destina-se a nos informar como o nosso dispositivo de produção e consumo age sobre o nosso poder de satisfazer futuras necessidades. Vamos traduzir isso, pessoal? A contabilidade de capital serve apenas a um propósito. Qual que é o propósito da contabilidade de capital? Destina-se a nos informar como nosso dispositivo de produção e consumo age sobre o nosso poder de satisfazer futuras necessidades. Eu preciso vender isso, transformar isso nisso para fazer tal coisa. Ah, não vou começar isso porque isso não tem nem condições de chegar lá. Ponto. A questão a que responde é a de saber se certa conduta aumenta ou diminui a produtividade de nossos esforços. Então, a contabilidade de capital, né, serve apenas para quê? Para nos responder se o que nós estamos fazendo a cada período aumenta ou diminui a produtividade dos nossos esforços. Bem, aqui já começa um ponto muito importante de se avaliar.
Qual a diferença ah, da produtividade para si mesmo de um escravo na senzala e de um cidadão num país teoricamente livre, que passa um ano trabalhando, ele precisa comer, igual o escravo também precisava comer, precisa morar, igual o escravo precisava morar. Qual é, qual é a, a diferença? Sendo que o Estado tributa o cidadão na renda e não no patrimônio. Ora, esse cara, ele trabalha e paga impostos de tal forma que ele não se patrimonia de um ano para o outro. Ele continua, vamos supor, na mesma situação do ano anterior. Isso o coloca na mesma condição que o escravo na senzala, que continuava na mesma situação que o ano anterior, comendo, bebendo e morando. Alguém pode dizer, horas, mas esse cara mora melhor que o escravo, tem água encanada. Bom, isso é só uma questão de condição de moradia, de oferecimento de melhores condições para os escravos, e não uma condição diferente praxeologicamente. Ora, tem aí uma outra consideração muito interessante nessa abstração, qual seja, existe o caso pior do que o escravo, que é aquele que diminui seu patrimônio ao longo do ano, entra em situações piores. Suponhamos, no caso do escravo, é dizer para ele: olha, você, a senzala, não vai ter mais teto, vai ter que dormir na chuva, no relento, né? Se chover, você molha, tudo mais. É a mesma coisa que aí o patrimônio do escravo caiu, condição patrimonial, enquanto que a mesma coisa pode acontecer no cidadão hoje livre. Consegue abstrair que o imposto sobre a renda e não sobre o patrimônio, ele chega a ter um nível de perniciosidade absurda, gigantesca, porque ele coloca o cidadão comum numa situação piorada da escravidão. O desejo de preservar a plena potencialidade dos bens de capital disponíveis ou de aumentá-la pode também orientar a atividade dos homens que não dispunham da ferramenta mental do cálculo econômico. Então, olha, o desejo de preservar a plena potencialidade dos bens de capital disponível ou de aumentar pode também orientar as atividades dos homens que não dispunham da ferramenta mental do cálculo econômico. Os primitivos caçadores e pescadores certamente tinham plena consciência da diferença entre manter um bom estado de uso às suas ferramentas e aparelhos ou gastá-los sem se preocupar com a sua adequada reposição. Então, não precisa do cálculo econômico para a gente saber que preservar os bens de capital ou aumentar a quantidade de bens de capital é algo importante. Um camponês antiquado, preso à rotina tradicional e sem conhecimentos de contabilidade, sabe muito bem a importância de abater uma parte do seu rebanho sem diminuí-lo. Senão, ele não consegue fazer, ele não consegue manter o próprio rebanho. Ele tem que consumir aquilo que é a renda. Nas condições elementares de uma economia estacionária ou de pequeno crescimento, é possível operar com sucesso, mesmo sem se conhecer a contabilidade de capital. Nesse caso, a manutenção de uma geralmente inalterada quantidade de bens de capital pode ser conseguida, seja pela produção de unidades destinadas a repor as que foram gastas, seja pela acumulação de um fundo de bens de consumo que permita mais tarde dedicar tempo e trabalho para a reposição dos bens de capital gastos, sem que se torne necessário restringir temporariamente o consumo. Compreendido? Então, neste caso, a manutenção de uma geralmente inalterada quantidade de bens de capital, em condições elementares, né, de bens de capital, pode ser conseguida, seja pela produção de unidades destinadas a repor as que foram gastas, seja você acumulando peixes que te permita passar um tempo sem pescar para ir lá e repor as unidades que foram gastas. Tá certo?
seja pela acumulação, né, ou a reposição dos bens, restringir temporariamente o consumo. Mas uma economia industrial em permanente evolução não pode dispensar o cálculo econômico e os seus conceitos fundamentais de capital e renda, senão você se perde. Você precisa de ter esses conceitos. O realismo conceitual, aí ver lá a nota 17 no capítulo 2, ver nota 17 do capítulo 2, realismo conceitual. Mas se alguém quiser aqui, vamos lá, capítulo 2, página 57, nota 16. A nota 16, eu acho que ele errou aqui, realismo conceitual. Na verdade, é a nota 17, tá? Nota 17. Vou dar uma olhada aqui, ver se o pessoal. Ah, não, ver nota 17, né? É a nota 16, não é ver nota 17. É a teoria segundo a qual abstrações universais, classes gerais ou tipos ideais não constatáveis na prática têm uma realidade independente, igual e às vezes superior à realidade de suas partes componentes individuais. Por exemplo, o realismo conceitual considera o termo abstrato capital como algo concreto e real, com usos e características diferentes dos bens de capital que o constituem. Outro exemplo é o de renda nacional, né? Abstrações, não existe tal coisa como renda nacional, né? Perturbou a compreensão do conceito de capital, né? Que é o conceito de capital, ver Hayek, papapá. Ok. Criou uma verdadeira mitologia do capital. Atribuiu-se ao capital uma existência própria e independente dos bens de capital que o constituem. O capital, diz-se, é autorreprodutor e, portanto, assegura sua própria reposição. O capital, dizem os marxistas, gera lucro. Tudo isso é um disparate. Tudo isso é um disparate. Ora, o capital, que é uma abstração, falando em bens de capital, dentro desses bens de capital está a moeda, estamos deixando para olhar para frente como isso se comporta, nós vamos ver lá para frente, mas ela precisa trabalhar. Se você deixar parada em casa, ela não trabalha. Se você colocar ela para ser parte de um investimento em riscos, que tem uma série de fatores e que utiliza o tempo por conta da preferência temporal, de abrir mão de usar agora para usar depois, você emprestando para outro, este é o ponto-chave do que porque o capital não gera, o capital por si só não gera lucro. O trabalho em cima de um bem de capital seu, que você determina parte do seu capital, extração mental, e você vai colocar para investir em algumas outras coisas. Capital é um conceito praxeológico, é um produto da razão e só existe na mente humana. É uma maneira de encarar os problemas da ação, um método para avaliar se a ação conseguiu atingir um objetivo determinado. Influi no curso da ação humana e apenas nesse sentido é um fator real. Está inescapavelmente ligado ao capitalismo, à economia de mercado. O conceito de capital exerce sua influência na medida em que os homens, ao agirem, se guiam pela contabilidade de capital. O conceito de capital exerce sua influência na medida em que os homens, ao agirem, se guiam pela contabilidade de capital. Se o empresário empregar fatores de produção de tal sorte que o equivalente monetário dos produtos pelo menos iguale o equivalente monetário dos fatores dispendidos, está em condição de repor os bens de capital gastos por novos bens de capital, cujo equivalente monetário seja igual ao equivalente monetário daqueles bens de capital dispendidos.
Então, se ele consegue, né? Se o empresário emprega fatores de produção, matéria-prima, maquinária, energia elétrica, trabalhadores, de tal sorte que o equivalente monetário que ele consegue vender dos produtos pague, iguale o equivalente monetário de todos os fatores pedidos para ele colocar no lugar, então estará em condições de repor os bens de capital gastos por novos bens de capital, cujo equivalente monetário seja igual ao equivalente monetário daqueles bens de capital despendidos. Mas o uso que faz da receita bruta, empregando-a para reposição de capital, para consumo ou para ampliação do capital existente, é sempre o produto de uma ação propositada por parte dos empresários e dos capitalistas. Não é um processo automático. O capital não tem que fazer a coisa acontecer. É necessariamente o resultado de decisões deliberadas. E essas decisões podem ser frustrantes se os cálculos em que se basearam estiverem viciados por negligência, erro ou má avaliação das condições futuras. Ele não vai conseguir repor. Ou se repor tudo igual, ele perdeu justamente o tempo que esse dinheiro poderia estar sendo melhor investido para atender melhor as necessidades mais urgentes do mercado, remunerando melhor todo esse conjunto. Só pode haver acumulação de capital adicional pela poupança. Só pode haver acumulação de capital adicional pela poupança, isto é, um excedente de produção sobre o consumo. Um excedente de produção sobre o consumo. Nunca nos esqueçamos disto. Poupar pode consistir numa restrição do consumo, mas a poupança também pode ser realizada sem a necessidade de reduzir o consumo ou aumentar o aporte de bens de capital, ou seja, através de um aumento da produção líquida. Ora, a poupança pode ser gerada. Vamos supor que tivesse tudo igual. Ou você pode aumentar a poupança, aumentando, né, os encaixes, aumentar a poupança através de economizando mais, ou tendo resultados maiores de forma líquida, né? Resultado líquido maior. Tal aumento pode ocorrer de diferentes maneiras. Então vamos ver, correto? Então a poupança também pode ser realizada sem necessidade de reduzir o consumo ou aumentar o aporte de bens de capital, ou seja, através do aumento da produção líquida. Tal aumento pode ocorrer de diferentes maneiras. Um, por se terem tornado mais propícias as condições naturais. As colheitas são mais abundantes, as pessoas tiveram acesso a solo mais fértil e descobriram jazidas que dão um maior retorno por unidade aportada. Os cataclismos e as catástrofes que repetidamente frustram os esforços humanos tornaram-se menos frequentes, reduziram-se as epidemias e as epizootias. Dois, por ter conseguido aumentar a produtividade dos processos de produção já existentes, sem investir novos bens de capital e sem aumentar o período de produção, por se terem tornado menos frequentes as perturbações institucionais. O governo parou de importunar os empresários, diminuíram as perdas causadas por guerras, revoluções, greves, sabotagem e outros conflitos. Ou seja, sem colocar uma gota mais de bens de capital no sistema, do jeito que está o Brasil, se você amanhã acabasse com a CLT, a produtividade, o aumento da poupança no Brasil se daria, se daria um aumento de tal ordem que seria algo que todos entenderiam o fracasso e a desgraça que foi manter isso desde 1935, sei lá quando que o Getúlio inventou essa porcaria, até hoje. A nossa maior dor vai ser saber que nós vivemos todo esse período com isso, onde nós proibimos a sociedade como um todo de se enriquecer. Se os excedentes assim conseguidos forem empregados como investimento adicional, eles aumentarão os rendimentos líquidos futuros. Será então possível expandir o consumo sem prejuízo para a quantidade de bens de capital disponível e para a produtividade do trabalho. O que ele está dizendo nessa frase é: se isso acontecer,
o que eu acabei de falar de exemplo, os rendimentos líquidos futuros aumentarão. Será então possível expandir o consumo? Quem consome é o empresário, só ele enquanto consumidor, mas é todo mundo, sem prejuízo para a quantidade de bens de capital disponível ou para a produtividade do trabalho. Ou seja, é a massa crítica, é a massa, é o povo, é a sociedade que vai sair beneficiada, menos que o empresário. Vamos fazer uma análise. O empresário vai vender mais, ele vai produzir mais, ele vai vender mais, só que ele vai vender mais barato. Então, aquela pessoa que comprava uma única Coca-Colinha para tomar uma vez por semana, ele vai comprar três ou quatro, porque ela vai estar mais barata, vai caber mais no bolso dele. E a relação do que ele vai pagar pelos produtos frente ao que ele ganha vai se tornar diferente, que vai dar uma qualidade de vida muito maior a ele. Óbvio que ele vai se enriquecer. E óbvio que o empresário vai se enriquecer mais do que ele, mas não proporcionalmente mais. Em riqueza. Em riqueza. Em riqueza material frente a uma riqueza monetária que poderia ficar parada se o governo parasse de se intervir tanto nas coisas. O capital é sempre acumulado por indivíduos ou grupos de indivíduos que agem em concerto e nunca pela Volkswirtschaft. Nós vamos ficar sempre ouvindo a palavra Volkswirtschaft, que é a sociedade autárquica, a economia autárquica de um país que queira ficar preso numa economia uniformemente circular, ou pela sociedade. A União, os estados e os municípios, na economia de mercado, também são atores, representando a ação concertada de determinados grupos de indivíduos, dos funcionários públicos e dos eleitos, que vão lá roubar de quem produz para manter essa máquina e esse padrão de vida deles. Então, o capital é sempre acumulado por indivíduos ou grupos de indivíduos que agem uma, na, na, na sociedade que tem as relações comerciais, que agem em concerto e nunca pela Volkswirtschaft ou pela sociedade. A sociedade. Né? Podem ocorrer que, enquanto alguns autores estejam acumulando capital adicional, outros estejam, ao mesmo tempo, consumindo capital previamente acumulado, lembra? Se na média todos estiverem acumulando, é uma sociedade em crescimento, é uma economia em crescimento. Se na média estão consumindo mais capital do que acumulando, estão em declínio, uma sociedade em regressão, uma economia em regressão, que também já foi explicado. Uma economia em regressão não significa que não tem empresários ganhando dinheiro. Se esses dois processos são equivalentes, o total de capital disponível no mercado permanece inalterado. E é como se não tivesse havido mudança na quantidade total de bens de capital disponível. Lembra? Já estudamos esse caso da economia estacionária. Aqueles que acumulam capitais fizeram com que não fosse necessário diminuir o período de produção de alguns processos, mas não chegaram a tornar possível o fato de que fossem adotados processos que exigissem um maior período de produção. Vistas as coisas desse âmbito, podemos dizer que ocorreu uma transferência de capital, mas devemos precaver-nos de confundir essa noção de transferência de capital com a transmissão da propriedade de um indivíduo ou grupo de indivíduos para outros. Como está dizendo aqui, ó, nessa frasezinha final, devemos precaver-nos. O que ele está querendo dizer aqui? Que numa economia de mercado em estabilidade, vai ter gente consumindo bens de capital e outros aumentando bens de capital. Então, visto por um determinado ângulo, podemos dizer que aconteceu aqui o capital, se ela ficou, não existe isso, mas ela ficou equilibrada. O que foi consumido aqui foi alocado aqui, houve uma transferência disso para cá, de um tanto de bens de capital para outra pessoa, e ficou tudo estabilizado. Alguém ficou mais rico, alguém ficou mais pobre, mas na média tudo ficou estabilizado. E aí Mises vem dizer o seguinte: devemos precaver-nos de confundir essa noção de transferência de capital dentro do mercado
com a transmissão da propriedade privada de um indivíduo ou grupo de indivíduos, não importa, para outros. Mas como assim, Rodrigo? Com bens de capital, ele não teve que vender o terreno dele para esse aqui que ficou mais rico, esse aqui emprestou o dinheiro que ele consumiu? Sim, isso é a transmissão da propriedade dentro da transferência natural do mercado de capitais. O que não pode acontecer é esse cara aqui foi sendo consumindo o seu capital por conta de pagamentos de IPTU para o município, de tal forma que o funcionário público assalariado foi quem conseguiu comprar esse terreno dele. Esse cara nunca passou a propriedade para o município, né? Passou, na verdade, uma dívida de IPTU que esse aqui só conseguiu ter o dinheiro para pagar porque ficou devendo para esse. No final das contas da contabilidade, é isso. A compra e venda de bens de capital, bem como os empréstimos concedidos para as empresas, não são em si mesmas transferências de capital. A compra e venda de bens de capital, bem como empréstimos concedidos para as empresas, não são em si mesmas transferências de capital. São transações cujo efeito é transferir a propriedade de determinados bens de capital para as mãos dos empresários que se dispõem a empregá-los para realizar projetos específicos. São passos de menor importância no curso de uma longa sequência de atos. O efeito conjunto de todos esses atos determina o sucesso ou o fracasso do projeto como um todo. Mas nem os lucros nem os prejuízos produzem uma acumulação de capital ou um consumo de capital. Oh, forte essas coisas, hein? O efeito conjunto de todos esses atos determina o sucesso ou o fracasso de um projeto como um todo. Mas nem os lucros nem os prejuízos produzem uma acumulação de capital ou um consumo de capital. O que faz variar a quantidade de capital disponível é a maneira pela qual aqueles que tiveram o lucro ou sofreram o prejuízo ajustarão o seu consumo. E aqui vale uma abstração. Espera aí, Rodrigo. Você quer dizer que uma empresa, um empresário, teve um prejuízo, ele não faz variar o capital disponível, o capital disponível não, acumulação de capital, ele não consumiu capital, lucros e prejuízos não farão isso. Óbvio que aqueles que tiveram lucro ou sofreram prejuízo ajustarão o seu consumo. Se ele não ajustar o seu consumo, então está na parte dos débitos, ele vai sim fazer o quê? Diminuir a quantidade de capital disponível para o todo. Obviamente que para ele sofrendo as consequências. A transferência de capital pode ser efetuada sem ou com a transmissão da propriedade dos bens de capital. O primeiro caso ocorre quando um homem consome capital, enquanto o outro homem, independentemente, acumula a mesma quantidade de capital. O segundo caso ocorre quando o vendedor dos bens de capital consome a importância recebida, enquanto o comprador lhe paga utilizando-se do excedente não consumido, ou seja, poupando uma parte da receita. Explica melhor. Explica você melhor. A transferência de capital pode ser efetuada sem ou com a transmissão da propriedade dos bens de capital. O primeiro caso ocorre quando um homem consome capital, enquanto outro homem, independentemente, acumula a mesma quantidade de capital. Então, aqui não houve essa transmissão. O segundo caso ocorre quando o vendedor dos bens de capital consome a importância recebida,
certo? O vendedor dos bens de capital consome a importância recebida, enquanto o comprador lhe paga utilizando-se do excedente não consumido, ou seja, poupando uma parte de sua receita líquida. Horas, este cara fez um negócio e teve que vender e consumiu uma parte, ah, consumiu todo o dinheiro como renda líquida, toda uma parte grande que foi mais do que os custos de operação, mas vamos dizer, consumiu tudo que ele consumiu o dinheiro do que ele vendeu, e este daqui, de fato, com as vendas dele, ele comprou isso daqui, só que usando uma parte da receita líquida e não toda a receita líquida. O que, que acontece neste caso? Acontece que essa diferença fica alocada como uma transmissão de propriedade, efetivamente, dos bens de capital para essa segunda pessoa. Consumo de capital e a extinção física de bens de capital são duas coisas diferentes. Todos os bens de capital, mais cedo ou mais tarde, passam a fazer parte do produto final e deixam de existir devido ao uso, consumo ou desgaste. O que pode ser preservado por meio de um adequado ajuste do consumo é apenas o valor de um fundo de capital e nunca os concretos bens de capital. O dinheiro que você vendeu a máquina para sucata, fundo de capital. Pode ocorrer que acidentes climatológicos ou destruição feita pelo homem resultem numa tal extinção de bens de capital que nenhuma restrição do consumo possa, em curto prazo, repor os fundos de capital no nível anterior. Mas o que provoca uma exaustão do capital é sempre o fato de que a parcela das receitas líquidas destinada à manutenção do capital não é suficientemente grande. E aqui é um ponto gigante nas operações que não tem manutenção. Um hotel novo, lindo, maravilhoso, traz uma série de situações. Se dentro desse sistema não foi alocado o dinheiro, o capital, os bens de capital, para que fosse feita toda a manutenção e deixasse ele no mesmo sistema de quando ele começou a operar, como se, de certa forma, isso fosse possível, no sentido da obsolescência e tudo mais, mas você faz um retrofit, deixa mais lindo. A questão toda é, neste caso, significa que você, se você não alocou esse dinheiro ao longo do tempo, é porque você gastou parte dessas receitas, desse dinheiro que tinha que estar alocado, como uma parte do capital que era um bem de capital guardado para manter o bem de capital conservado. Então, aqui estão os pontos-chave de conceitos muito, muito, muito importantes, tais como consumo de capital, extinção física de bens de capital, que foi o que nós acabamos de ver aqui no final. Todos os bens de capital, mais cedo ou mais tarde, passam a fazer parte do produto final e deixam de existir devido ao uso. Quando ele fala passa a fazer parte do produto final, não significa que uma máquina que faz sapatos passa a fazer parte de sapatos, nesse sentido. Passa a fazer parte do produto final. O que, que é o produto final? Vai ser vendido como sucata, um produto final. O que pode ser preservado por meio de um adequado ajuste do consumo é apenas o valor de um fundo de capital e nunca os concretos bens de capital. Pode ocorrer que acidentes climatológicos ou destruição feita pelo homem resultem numa tal extinção de bens de capital, né, que nenhuma restrição do consumo possa, em curto prazo, repor os fundos de capital no nível anterior. Inundação dos livros lá no Rio Grande do Sul. Aquilo lá foi a extinção
dos bens de capital. Então, nós vimos uma série de coisas extremamente importantes. Eu acho que uma das mais importantes é a compra e a venda de bens de capital, bem como os empréstimos concedidos para as empresas, não são em si mesmas transferências de capital. A compra e venda de bens de capital, bem como os empréstimos concedidos, não são. Por quê? Porque são transações cujo efeito é transferir a propriedade de determinados bens de capital para as mãos dos empresários que se dispõem a empregá-los para realizar projetos específicos. Mas, Rodrigo, alguém deu dinheiro e levou um terreno. Para um empresário, ele pegou dinheiro, para o outro, pegou terreno. Dois bens de capital que vão ser utilizados em outros negócios, inclusive para entesourar, alguma coisa assim. São passos de menor importância no curso de uma longa sequência de atos. O efeito conjunto de todos esses atos determina o sucesso ou fracasso do projeto como um todo, manter-se mais rico ou mais pobre da sociedade, por exemplo. Mas nem os lucros nem os prejuízos produzem uma acumulação de capital ou um consumo de capital. Então, suponhamos que esse cara comprou o terreno por R$ 100.000 e esse aqui agora resolve pagar para ele R$ 120.000. Esse daqui vai falar, eu tive um lucro de R$ 20.000. E esse aqui comprou e falou, tem um terreno que eu não tinha antes e que dentro do meu modelo de negócio eu vou transformar esses R$ 120.000 em 20 apartamentos que vai me trazer não sei quantos milhões de reais. Ok. Pois bem, este cara aqui, ele só, ele só passou a ter, de fato, um lucro ou prejuízo, ou seja, na verdade, ele oferiu um lucro, mas o que faz variar a quantidade de bens de capital dele, né, é o quanto ele vai ajustar o seu consumo. Porque se ele precisou vender esse terreno, porque ele precisa pagar contas que o consumo dele gerou ao longo do tempo, o que que acontece? Ele já consumiu os bens de capital dele. Ele só ainda não efetuou os pagamentos que ele vai fazer a partir da venda do terreno. Confere? Joia. Então, assim, a gente encerra mais essa aula para ir para o item 8 do capítulo 18, a mobilidade do investidor. Agradeço a atenção de vocês até aqui. Espero que estejam aproveitando bem as nossas aulas.